Você é um pouco antiquado demais para o nosso rumo. Precisamos de alguém que saiba inovar. Meu nome é Rick Donnelly. Tenho 62 anos, e até esta manhã, fui diretor financeiro da Meridian Manufacturing por 15 anos. Entrei quando éramos uma empresa familiar em dificuldades, com 3 pequenas fábricas em Cincinnati. Agora, somos uma empresa de capital aberto com 18 fábricas no Centro-Oeste. Ajudei-nos a atravessar 2 recessões, uma crise de aquisição e mais política de diretoria do que me lembro. Não sou chamativo. Não converso com investidores em coquetéis. Mas os números estavam sempre certos. Os livros contábeis estavam sempre limpos e nunca perdemos um prazo de entrega sob minha supervisão. Então, Travis Mercer chegou, com 36 anos, com seus blazers de grife e tênis caros. O conselho nomeou o CEO há 3 meses, e ele invadiu nossos escritórios como um tornado, falando sobre sinergia, disrupção e realinhamento de visão. Eu sabia o que estava por vir no momento em que ele agendou nossa primeira reunião individual. O mercado está mudando, Rick, disse ele hoje, recostando-se na minha cadeira, com os pés apoiados na minha mesa. Precisamos de alguém que fale a linguagem das finanças modernas. Não disse nada, apenas assenti uma vez e ofereci um aperto de mão de boca fechada. Estamos trazendo a Shari Hughes, 29, uma mente brilhante. Acabei de dar uma palestra no TEDx sobre inovação financeira que está ganhando força online. Entendo, eu disse, com a voz firme. Quando será a transição? Travis sorriu, surpreso com a minha calma. 2 semanas, anunciaremos na próxima reunião do conselho. Arrumei meus pertences pessoais naquela tarde, enquanto todos estavam em uma reunião geral sobre nossa nova e empolgante direção. 15 anos neste escritório e tudo cabia em uma única caixa de papelão. Fotos de família, uma moeda comemorativa do nosso IPO, a pasta de couro que minha esposa Patrícia me deu antes de falecer. Ao sair, notei Beta, do departamento de contabilidade, segurando as lágrimas perto do elevador. Ela estava comigo desde o primeiro dia. Não se preocupe, eu disse a ela. Faz tudo parte do ciclo. O que eu não contei a ela foi que passei os últimos 6 meses documentando discretamente uma série de transações questionáveis que começaram a aparecer em nossos livros logo após a chegada de Travis e se tornaram mais frequentes depois que ele mencionou trazer seu guru financeiros, a Shari. Eu não estava planejando vingança. Estava apenas fazendo meu trabalho, mantendo os livros limpos, mesmo antes de sair. Cresci trabalhando na loja de ferragens do meu pai em Covington, Kentucky, do outro lado do rio de Cincinnati. Ele me ensinou que os números não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Eu me dediquei à faculdade estocando prateleiras e equilibrando seus livros à noite. Quando me formei, recusei ofertas maiores para continuar na empresa local, subindo na carreira em empresas regionais até que o fundador da Meridian, Harold Phillips, me ligou pessoalmente em 2008. Preciso de alguém que possa nos manter à tona durante esta recessão, disse ele. Alguém que durma melhor quando os livros estão equilibrados. Por 10 anos, Harold e eu construímos a Meridian em algo sólido. Quando ele se aposentou, a transição foi tranquila. A nova CEO, Diana Urai, respeitava os sistemas que havíamos criado. Discordávamos às vezes, mas ela ouvia. Crescemos de forma constante. Nada de movimentos chamativos, apenas práticas comerciais sólidas e uma contabilidade impecável. Então, Diana se aposentou e o conselho queria energia renovada. Entra Travis Mercer com seu MBA em Harvard e uma temporada em uma startup do Vale do Silício que tinha mais repercussão do que lucro. O primeiro sinal de alerta surgiu durante sua 2ª semana. Ele ignorou nossos protocolos de compras para contratar um consultor de marketing, seu antigo colega de classe, por 4 vezes o nosso salário padrão. Quando questionei, ele sorriu. Estamos pensando grande agora, Rick. As antigas restrições não se aplicam. O segundo sinal de alerta surgiu quando ele reestruturou nossas linhas de subordinação, então o financeiro passou por seu novo diretor de inovação antes de chegar até ele. O terceiro foi quando ouvi dizer alguém ao telefone que nossos livros contábeis tinham uma metodologia ultrapassada que precisava de soluções criativas. Comecei a observar mais de perto. Pequenas irregularidades apareceram. Contratos de fornecedores com empresas que eu não conseguia avaliar adequadamente. Honorários de consultoria sem entregas. Realocações de orçamento sem as assinaturas dos chefes de departamento. Minha equipe também percebeu. Kevin, da auditoria interna, passou por aqui uma noite enquanto eu revisava os demonstrativos trimestrais. Tem algo errado com o novo acompanhamento de investimentos em tecnologia, disse ele baixinho. Os números não batem do lançamento ao relatório.
Documente tudo, eu disse a ele. Só mantenha os fatos. Patrícia teria me dito para fazer barulho, me levantar em uma reunião do conselho e sair com tudo. Mas o câncer a levou a 3 anos, e sem a sua garra, eu me tornei mais metódico, mais paciente. Então, em vez de confrontos, mantive registros detalhados, baixei transações suspeitas, cruzei referências de irregularidades, tudo isso mantendo a mesma calma nas reuniões, mesmo quando Travis trouxe mais pessoas dele e expulsou as minhas. Eu não estava sendo paranoico. Os padrões eram muito consistentes. Algo maior estava acontecendo, e girava em torno desse novo prodígio das finanças, Ashari Hughes. Minha última reunião do conselho durou exatamente 22 minutos. Não houve menção aos meus 15 anos de serviço, nenhum discurso de agradecimento, nenhuma placa ou relógio, apenas uma linha na pauta que dizia, atualização sobre a transição do CFO. Travis falou sobre novas e empolgantes diretrizes fiscais enquanto eu estava sentado em silêncio na outra ponta da mesa. O presidente, William Foster, não conseguia me olhar nos olhos. Ele fazia parte do conselho quando o Harold me contratou. Agora, ele simplesmente concordava com a apresentação de Travis sobre como Ashari Hughes revolucionaria nossa abordagem de alocação de capital. Eu esperava pelo menos algum reconhecimento de William, algum reconhecimento do que havíamos construído juntos. Em vez disso, a reunião passou rapidamente para o próximo item da pauta, a nova sede que Travis queria construir no centro da cidade. Enquanto todos saíam, William parou brevemente perto da minha cadeira. Você foi um trunfo, Rick, disse ele, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Boa sorte. Um trunfo, como um equipamento que se depreciou. Voltei para o meu escritório, agora o escritório de Ashari, para pegar minha caixa. Através da parede de vidro, eu podia ver Travis lhe mostrando o local, apontando para os gráficos nas minhas paredes como se fossem pinturas rupestres antigas. Bethan estava esperando na minha porta, segurando um envelope. O departamento de contabilidade fez uma coleta, disse ela. Para um jantar de despedida adequado, agradeci a ela, sabendo que não a usaria. Quando ela se virou para sair, perguntei, Bethan, quando as faturas da Vertex Solutions começaram a chegar? Ela pensou por um momento. Fevereiro, eu acho, logo depois que o Sr. Mercer anunciou a iniciativa de transformação digital. Fevereiro, 2 semanas antes de Travis mencionar pela primeira vez a contratação de Ashari. Naquela noite, em casa, espalhei toda a minha documentação pela mesa da sala de jantar. 6 meses de transações suspeitas, faturas de serviços nunca prestados, honorários de consultoria estrangeira sem documentação fiscal e, o mais revelador, fornecedores de fachada que remontavam a uma holding chamada Alpine Innovations, que havia sido registrada apenas 3 dias antes de Travis ser anunciado como CEO. O padrão estava claro agora. Travis não havia contratado Ashari porque eu era antiquado. Ele o havia contratado porque eles tinham um sistema que desviava fundos da empresa por meio de fornecedores e consultores falsos, escondendo-os em custos complexos de transformação digital que eram difíceis de questionar no ambiente de negócios atual. Precisavam que eu fosse embora porque eu fazia perguntas demais. Prestava muita atenção aos detalhes. Recostei-me na cadeira, olhando para as evidências dispostas à minha frente. Pela primeira vez desde a morte de Patrícia, senti algo além da rotina entorpecida do dia a dia. Não exatamente raiva, algo mais frio, mais focado. Abri meu laptop e comecei a organizar tudo metodicamente. Referências cruzadas, cronogramas, registros de contas. Eu não ia confrontar o Travis. Não ia convocar uma reunião de emergência do conselho ou ir à imprensa. Esse não era meu estilo. Não, eu faria o que sempre fiz. Deixaria os números contarem a história, mas desta vez eu me certificaria de que as pessoas certas estivessem ouvindo quando falassem. Uma semana após minha saída, decidi entrar em contato diretamente com William Foster. Apesar de sua despedida morna, ele sempre foi justo. Ele merecia uma chance de resolver isso antes que piorasse. Liguei para o escritório dele e deixei um recado com sua assistente. Só queria discutir algumas preocupações financeiras das minhas últimas semanas. Nada urgente, mas valia a pena revisar. Ele retornou a ligação no dia seguinte, com a voz cautelosa. Rick, que bom ouvir de você. Travis mencionou que você poderia entrar em contato. Meu estômago se contraiu. Será que ele fez isso? Sim. Ele disse que você estava tendo problemas na transição. Disse que tinha algumas preocupações sobre nossos novos sistemas que Ashari já havia abordado. William, há irregularidades anteriores à chegada de Ashari. Irregularidades significativas. Silêncio na linha. Então,
Olha, Rick, eu entendo que isso é difícil. 15 anos é muito tempo, mas o conselho tem total confiança na visão de Travis, e Zachary já simplificou vários processos que você sinalizou como problemáticos. Não é. Receio que tenha outra ligação. Talvez possamos nos encontrar na festa de fim de ano. Ouvi dizer que você ainda está na lista de convidados. Muito generoso da parte de Travis. Considerando o quê? Eu queria perguntar, mas William já tinha desligado. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do departamento jurídico da Meridian. A linguagem era cuidadosamente neutra, mas a mensagem era clara. Qualquer acusação de impropriedade financeira sem evidências substanciais poderia ser considerada difamatória. Eles gentilmente me lembraram do meu acordo de confidencialidade. Estavam cerrando fileiras. Alguém que o Travis obviamente previu que eu poderia notar as discrepâncias e já havia envenenado o poço. Decidi tentar outra abordagem. Kevin, da auditoria interna, estava na minha equipe há 8 anos. Se alguém mais havia notado problemas, seria ele. Nos encontramos em um restaurante longe do escritório. Kevin parecia nervoso, constantemente, olhando por cima do ombro. Eles me promoveram, disse ele antes mesmo que eu pudesse perguntar sobre as contas. Novo cargo, Big Raiz. Agora estou me reportando diretamente ao Zachary. Parabéns, eu disse, mantendo o tom de voz calmo. Como está indo? Kevin olhou para o café. Mudaram todos os sistemas internos de relatórios, novos softwares, novos protocolos. Zachary diz que é mais eficiente. E é mesmo. Ele olhou para cima, com a expressão tensa. Rick, eu não posso. Eles me fizeram assinar acordos de confidencialidade adicionais. Estão observando todos que trabalharam próximos a você. Vejo que estão dizendo coisas, Rick, sobre o motivo da sua saída. Que coisas? Kevin baixou a voz. Que você resistiu às mudanças necessárias. Que cometeu erros nos últimos trimestres de relatórios que Zachary pegou. Algumas pessoas estão até dizendo que havia preocupações éticas. Minhas mãos agarraram minha caneca de café com tanta força que pensei que ela fosse quebrar. Eles não estavam apenas me expulsando. Estavam destruindo minha reputação para encobrir seus rastros. Eu deveria ir, disse Kevin, jogando dinheiro na mesa. Tenho uma hipoteca e gêmeos começando a faculdade ano que vem. Não posso. Está tudo bem, eu disse, forçando um sorriso. Cuide da sua família, Kevin. Enquanto ele saía apressado, sentei-me sozinho, processando o que tinha descoberto. Minhas opções estavam diminuindo. A diretoria não me ouvia. Minha antiga equipe estava entediada ou em silêncio, assustada. E agora eles estavam atacando minha reputação, tornando quase impossível para mim levantar preocupações sem parecer um ex-funcionário descontente. Eles achavam que me tinham encurralado, mas tinham esquecido algo importante. Eu ainda tinha acesso ao servidor de auditoria. Nos meus últimos dias, enquanto todos pensavam que eu estava limpando meu escritório discretamente, criei uma conta de administrador de emergência, uma prática padrão para transições de sistema que ninguém se preocupou em verificar. Não duraria para sempre, mas poderia ser suficiente. Naquela noite, usei minhas credenciais de emergência para acessar o servidor de auditoria da Meridian. Suspeitei que eles eventualmente descobririam e removeriam a conta, então trabalhei com eficiência, seguindo os rastros de dinheiro que eu já havia identificado. O que descobri fez com que minha suspeita anterior parecesse estranha em comparação. A Alpine Innovations não era apenas uma holding. Era um centro em uma rede de entidades de fachada, todas interconectadas por um labirinto de transações projetadas para esconder seu relacionamento. Algumas datavam de antes mesmo de Travis ingressar na Meridian, sugerindo que não se tratava de um roubo oportunista. Era uma infiltração planejada. Quanto mais eu investigava, mais clara a imagem se tornava. Travis não havia sido contratado, apesar de seu histórico medíocre. Ele havia sido instalado. Sua empresa anterior, a startup do Vale do Silício com mais burburinho do que lucro, havia sido financiada pelo mesmo grupo de investimentos que recentemente conquistara 3 assentos no conselho da Meridian, incluindo o assento ocupado pelo sobrinho de William Foster, Jacob, que ingressou há 6 meses. Não se tratava apenas de um roubo de executivos da empresa. Era um ataque coordenado à própria Meridian, uma desvalorização de ativos em câmera lenta disfarçada de modernização. Baixei tudo o que pude encontrar, organizando meticulosamente. Ao amanhecer, eu havia rastreado mais de 12 milhões de dólares desviados de vários departamentos por meio de contratos falsificados com fornecedores, contratos de serviço inflacionados e honorários fantasmas de consultoria. Exausto,
Preparei café e sentei na varanda dos fundos, observando o sol nascer sobre o rio Ohio. Patrícia e eu compramos esta casa pela vista. A água acalma o cérebro que pensa demais, ela disse. Agora deixo o fluxo constante do rio organizar meus pensamentos. Meu instinto inicial de alertar discretamente o conselho foi ingênuo. Isso ia além de Travis e Zachary. Alguns membros do conselho provavelmente eram cúmplices, o que explicava por que estavam tão ansiosos para substituir Diana por alguém de fora quando ela se aposentou. Eu precisava ser mais inteligente, mais estratégico. Passei a manhã mapeando as conexões entre os membros do conselho, os antigos associados de Travis e as empresas Shell. À tarde, identifiquei 3 membros do conselho que provavelmente desconheciam o esquema. Elaine Morrison, ex-executiva da indústria que ingressou no conselho após se aposentar de uma concorrente. David Patel, que representava o fundo de pensão dos nossos trabalhadores, e Anthony Wilson, nosso membro mais antigo do conselho, que raramente falava, mas nunca faltava uma votação. Também descobri algo que havia esquecido. A Shari Hughes havia trabalhado na Vertex Solutions, uma das fornecedoras da Shell, 3 anos antes. Seu nome estava enterrado nos documentos de constituição da empresa como sócio fundador, embora ele tivesse sido removido de materiais de divulgação pública antes de ser contratado pela Meridian. Enquanto eu compilava essas informações, meu telefone tocou. O número estava bloqueado, mas atendi mesmo assim. É Richard Donnelly, perguntou uma voz feminina. Falando, meu nome é Vanessa Taylor. Trabalho na divisão de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Meu coração parou momentaneamente. Recebemos uma denúncia anônima sobre potenciais irregularidades financeiras na Meridian Manufacturing envolvendo sua nova equipe de liderança. As informações fornecidas sugeriram que você poderia ter conhecimento relevante. Escolhi minhas palavras com cuidado. Recentemente, deixei meu cargo de CFO após 15 anos. Sim, estamos cientes. Você estaria disposto a nos reunir informalmente para discutir certas transações que ocorreram nos últimos 6 meses? Quem mais sabe que você está me ligando? Perguntei. Ninguém fora da minha equipe imediata. Esta é uma apuração preliminar dos fatos, ainda não uma investigação formal. Considerei minhas opções. Ir diretamente à SEC tornaria isso público muito rapidamente. As ações da Meridian despencariam. Milhares de funcionários, pessoas como Bethan e Kevin, poderiam ser afetados se a empresa entrasse em colapso devido a um escândalo. Mas alguém já havia avisado a SEC, o tempo estava passando. Vou precisar de algum tempo, eu disse finalmente. Tempo para quê, Sr. Donnelly? Para garantir que eu entenda direito. Eu me dei 3 dias para executar meu plano. Primeiro, eu precisava garantir que as evidências não pudessem ser apagadas. Copiei toda a minha documentação para vários locais seguros e configurei interruptores de segurança. Se eu não inserisse um código a cada 48 horas, o pacote completo seria enviado automaticamente para a SEC, o Departamento de Justiça e 3 jornalistas financeiros que eu respeitava. Em seguida, redigi cuidadosamente e-mails para os 3 membros do conselho que eu acreditava não estarem envolvidos, Elaine, David e Anthony. Não acusei ninguém diretamente. Em vez disso, enquadrei a situação como padrões preocupantes que percebi antes da minha saída e incluí evidências suficientes para levantar questões sérias sem sobrecarregá-los com detalhes. Programei o envio automático para 2 dias. A parte mais delicada veio em seguida. Entrei em contato com Bethan, perguntando se ela poderia me encontrar para um café. Ela concordou imediatamente. Eles estão destruindo todo o seu departamento, ela me disse quando nos encontramos, sua voz quase um sussurro. A Shari diz que estamos consolidando as operações financeiras, mas metade da equipe recebeu notificações de realocação e a outra metade está sendo revisada. Incluindo você. Ela sentiu, piscando para trás. Lágrimas. 22 anos na Meridian e de repente me disseram que meu cargo era redundante. Tenho 6 semanas para encontrar outra função internamente ou esperei enquanto ela se recompunha. Bethan, você se lembra daquele protocolo de auditoria que estabelecemos depois da aquisição da Jackson? Aquele com o caminho de verificação separado? Ela franziu a testa. Então, a compreensão surgiu. A trilha de auditoria paralela. Aquela que duplica automaticamente todas as transações acima de $50 mil para o servidor seguro. Ainda está funcionando? Pelo que eu sei, está codificado no sistema. A equipe do Zachary teria que saber especificamente sobre isso para desativá-lo. Assenti, aliviada. E quem tem acesso a esses registros agora? Apenas a equipe sênior de auditoria. E acho que o Zachary,
já que ele é o CFO. E quanto ao arquivamento de backup? Ele ainda é enviado para Iron Mountain no primeiro dia de cada mês? Ela pensou por um momento. Sim, também é automatizado. O backup de outubro teria sido enviado na semana passada. Perfeito! Mesmo que Travis e Zachary descobrissem o que eu estava fazendo e tentassem alterar os registros, os originais já estariam preservados em segurança fora do local. Beta, vou te perguntar uma coisa importante, e você pode dizer não com toda certeza. Deslizei um envelope lacrado sobre a mesa. Dentro, há uma carta formal detalhando preocupações financeiras específicas que, como gerente sênior de contabilidade, você é obrigado a relatar à auditoria interna. Ela faz referência apenas a informações às quais você teria acesso legítimo em sua função. Se você enviar isso, eles legalmente não podem retaliar contra você sem acionar as proteções de denunciantes. Sua mão tremia ao pegar o envelope. É por isso que eles estão realmente me expulsando. Porque eu posso notar essas coisas. Provavelmente. E se eu enviar isso, cria um registro interno oficial que não pode ser ignorado. Força a auditoria interna a investigar transações específicas, as mesmas que documentei em outro lugar. Beta endireitou os ombros. Quando amanhã de manhã seria o ideal? No caminho para casa, fiz mais 2 paradas. Primeiro, em um tabelião, onde assinei e autentiquei uma declaração detalhada sobre tudo o que descobri. Depois, no escritório do meu advogado, onde deixei instruções lacradas para serem abertas se algo acontecesse comigo. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto do Kevin. E fazendo um monte de perguntas sobre protocolos antigos de auditoria. Parece nervoso. Cuidado! Eles estavam começando a perceber o erro. Estavam tão focados em me expulsar que ignoraram o que eu talvez já tivesse documentado. As peças estavam no lugar. Agora eu só precisava esperar. 6 semanas após minha saída, tudo detonou simultaneamente. A auditoria interna desencadeada pela reclamação formal de Betty chegou à mesa de Zachary na mesma manhã em que meus e-mails detalhados chegaram aos 3 membros não envolvidos do conselho. Ao meio-dia, Elaine Morrison convocou uma reunião de emergência do conselho, usando sua autoridade como presidente do comitê de auditoria. Eu não estava lá, mas Beta me enviou atualizações por mensagem de texto ao longo do dia. A reunião do conselho começou às 14 horas, com Travis pálido. Zé acabou de ser escoltado para uma sala de conferências com o jurídico. Auditores externos chegaram, assumindo a sala de conferências principal. À noite, a notícia já havia sido divulgada internamente. Meridian estava sob investigação por irregularidades financeiras. Todos os executivos que haviam ingressado durante a gestão de Travis foram colocados em licença administrativa, aguardando uma auditoria forense completa. Desliguei meu telefone e dei uma longa caminhada ao longo do rio, observando o horizonte de Cincinnati se iluminar enquanto a escuridão caía. Pela primeira vez em meses, senti meus ombros relaxarem. Na manhã seguinte, recebi 3 chamadas perdidas de William Foster, de Travis e de Jacob Foster. Ignorei todas. Em vez disso, atendi uma chamada de Anthony Wilson, nosso membro mais antigo do conselho. 15 anos de contas limpas, disse ele, com a voz rouca pela idade. Sem escândalos, sem reformulações, sem registros perdidos. Eu deveria ter falado quando te expulsaram. Você está falando agora, Anthony. É isso que importa. O conselho me nomeou presidente interino enquanto resolvemos essa confusão. William e Jacob renunciaram, juntamente com outros 2. Demitimos Travis e Zachary por justa causa. Eu não disse nada. Gostaríamos que você voltasse, Rick. Apenas temporariamente para ajudar a equipe forense e estabilizar as coisas. Observei uma barcaça descendo lentamente o Ohio, firme e determinada. Ajudarei na investigação, disse finalmente. Mas não voltarei definitivamente. Posso perguntar por quê? Porque Meridian precisa de alguém que saiba inovar, respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. Sou um pouco antiquado demais. 3 meses depois, eu estava sentado no meu novo deck em Asheville, Carolina do Norte, observando o pôr do sol atrás das montanhas Blue Ridge. Minha cabana não era grande, apenas 2 quartos e um escritório, mas a vista compensava. A investigação em Meridian havia descoberto exatamente o que eu suspeitava, um esquema coordenado para extrair valor por meio de contratos fraudulentos e custos artificiais. Travis, Zachary e vários membros do conselho agora enfrentavam acusações federais por fraude de valores mobiliários e apropriação indébita. Passei 6 semanas ajudando os contadores forenses a desvendar tudo. Depois arrumei minha casa em Cincinnati e fui para as montanhas onde Patrícia e eu sempre conversamos sobre nos aposentar.
O acordo que a Meridian ofereceu pelos meus serviços de consultoria durante a investigação foi generoso, o suficiente para comprar esta cabana à vista e ainda sobrar bastante. Fui claro com eles. Sem declarações públicas, sem coletivas de imprensa, sem retornos dramáticos. Não era meu estilo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de beta. Fui promovido a diretor de contabilidade. O novo CEO quer reconstruir o departamento adequadamente. Sorri e respondi. Bem merecido. Sempre mantenha uma trilha de auditoria paralela. Meu advogado ligou ontem com a notícia de que a SEC estava encerrando seu caso contra a Meridian depois que a empresa concordou com reformas de governança e penalidades financeiras que excluíam explicitamente punições para acionistas e funcionários regulares. O resultado certo. Enquanto a escuridão se instalava sobre as montanhas, abri o portfólio de couro que Patrícia me dera anos atrás. Dentro estava a última foto que havíamos tirado juntos na casa do lago no verão anterior ao diagnóstico dela. Você tinha razão, eu disse para seu rosto sorridente. Eu deveria ter dedicado mais tempo a opiniões como esta. Amanhã, eu iria até a cidade e me encontraria com o diretor de uma organização sem fins lucrativos local que precisava de ajuda para organizar suas finanças. Nada chamativo, apenas uma contabilidade boa e organizada para pessoas que realizam trabalhos importantes. Alguns podem chamar isso de antiquado. Eu simplesmente chamei de integridade.